Turururu. Vamos chamando o pessoal. Hoje a nossa live é sobre o tema que vocês votaram. Meu aluno não obedece e agora o que faremos? Sobre a criatura que não obedece. Então, já vão chamando as pessoas aí, que a gente já vai começar. Só chamar aqui o pessoal para ir entrando. Quem votou, né? Vamos só esperar o pessoal entrar, tá, gente? Vamos esperar o povo. Gente, e esse barbeiro? Oi, Kel, boa noite. Vamos entrando. Hoje é uma live sobre alunos que não obedecem. Vocês viram que essa semana, esse começo da semana, na verdade, né? Eu tô postando aqui pra vocês sobre questão comportamental dos nossos alunos. Então, hoje a nossa live vai ser basicamente isso, né? O que a gente vive diariamente, essa questão da não obediência, do que a gente pode fazer, será que a gente está compreendendo essa criança, será que está acontecendo alguma coisa externa à nossa aula? Boa noite, Jennifer, boa noite, meninas, vão mandando aí para as pessoas na nossa live hoje sobre não obediência. Então, como vocês viram, eu tô postando a temática no feed para trazer hoje o nosso debate. Wakanda hoje, Wakanda Forever, gente. Obrigada. Feliz Dia das Mulheres, meninas. Então, a gente já vai começar. Vamos só esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Então, como eu tava falando para vocês, durante toda essa semana a gente vem trabalhando essa temática sobre comportamento, se o seu aluno lhe obedece ou não obedece. Então, hoje eu vou trazer algumas coisas para vocês verem que pode estar acontecendo dentro da nossa aula ou externa à nossa aula também. E aí a gente vai começar. Depois o pessoal vai entrando mais. Deixa eu ver se ainda tem mais alguém aqui para entrar. Ok, então do mesmo jeito a gente vai compartilhar os slides aqui. Se vocês quiserem fazer pergunta também, pode perguntar, ok? Vamos começar então. O tema da live de hoje é esse: meu aluno não me obedece, e agora? O que eu devo fazer? Por que esse aluno não está me obedecendo? Será que ele não gosta de mim? É a minha aula que é chata? Eu não estou usando os recursos necessários para atrair a atenção dele, eu não estou usando os diversos sistemas de aprendizagem para que a informação chegue até ele. Então, como é que esse meu aluno vai estar trabalhando aí dentro dessa aula e por que ele não está me obedecendo? O que está acontecendo? Bem, deixa eu colocar aqui. Vamos começar pelo processo dessa função, né? Desde o nascimento, as sinapses ali, as conexões nervosas já estão sendo trabalhadas. O cérebro desse pequeno bebezinho, desse pequeno ser, já está sendo trabalhado desde a gestação. E aqui vocês podem acompanhar que essas sinapses, elas seguem até o fim da nossa vida. Nossas conexões neurais, elas vão se intensificando ao longo da nossa vida. Só que o que acontece? Quando
o bebê, por exemplo, está na primeira infância, né? Que a primeira infância é de 0 a 6 anos. Na primeira infância é como os autores costumam chamar de janela de oportunidades. E o que é essa janela de oportunidades? Essa janela de oportunidades é todos os estímulos que a gente vai estar proporcionando, seja os professores, seja os pais dos alunos, para que essa criança possa se desenvolver da melhor forma possível. Então, como vocês podem perceber aqui no gráfico, olhando aí, vocês podem ver que desde a gestação, olha, tem a subida, né, das conexões, das funções superiores, que são cognitivas superiores, que são atenção, memória, orientação, noção espacial. E aí, o que acontece? Essa criança ela vai se encher de estímulos de todo lado, né? Tem dos professores, dos pais, na escola. E o nosso cérebro, ele só tem essa plena formação dele quando a gente completa 20 anos, ou seja, vai levar 20 anos para a criatura completar aí todo esse processo de sinapses, de conexões. E aí, nesses 20 anos, o quanto a gente não vai acumular, por exemplo, para que chegue lá e a criança não obedeça, que essas conexões, o que pode estar acontecendo aí no cérebro dele para que ele não esteja obedecendo a gente. E aí, como é que a gente vai... Ai, meu Deus! E aí, como é que a gente vai pensar a partir dessa questão do cérebro mesmo? Então, tá lá essa criança na primeira infância, tá recebendo estímulo, tá recebendo afeto, só que ela vai passar por processos. O processo de estudo, de raciocínio, da autoestima, de relacionamento, porque muitas vezes a criança, ela convive nesse seio familiar, né, o bebezinho. Por exemplo, o bebê que não pratica nenhuma atividade, porque a partir dos 6 meses ele já pode fazer natação e etc. Então, esse bebê, por exemplo, que não praticou, se a gente comparar com uma criança que praticou antes, ela vai ter um convívio social melhor que essa criança que vai ingressar aí nesse convívio só quando for para a escola, com 3 anos, com 2 anos. Então, esses convívios sociais, essas relações, também vão fortalecer a questão neural dele e vão ajudar a gente a entender por que a criança também não obedece. E aí, essa questão da obediência também vem da questão da inteligência emocional, que ele vai adquirindo conforme essas relações sociais vão se estabelecendo. Ou seja, aquela criança que só convive com os pais, só convive com os familiares, o que aconteceu muito agora na pandemia, né? Crianças que só ficavam no seu seio familiar e perderam esse contato social. Então, esse contato social, ele ajuda a criança também a pegar essa identidade, a tomar essa identidade de começar a adquirir essa inteligência emocional e de códigos de conduta, né? Que é o que acontece quando a criança não obedece a gente. Por exemplo, o que seria o código de conduta? Dar bom dia, boa tarde, obedecer para não se jogar na piscina sem o professor mandar, ou então não sair correndo da aula, igual o vídeo do Reels que eu postei aqui para vocês. Não sair correndo da aula quando o professor, a professora está dando comando. Então, esses códigos de convivência, eles são estabelecidos, seja na escola, seja em casa, ou seja aqui pra gente, né, no Personal Kids, que é uma atividade extracurricular que eles estão fazendo. E na nossa profissão do Personal Kids, ainda é mais estrita essa nossa conexão com eles, porque na escola, os professores geralmente têm muita demanda, e o Personal Kids geralmente é uma criança, no meu caso, são 3 no máximo. E aí, a gente consegue estabelecer esse padrão de observar melhor esse desenvolvimento do que está acontecendo com essa criança que não me obedece. Pode ser uma coisa na escola, pode ser uma coisa em casa. Então, o nosso trabalho ainda é mais específico, é mais centrado em conseguir descobrir o que está acontecendo. Ok, vamos passar para a próxima. Então, como é que esse cérebro, né? Como esse cérebro infantil ele funciona? Geralmente na primeira infância as crianças ainda não estão decodificando os sinais, né? Então muitas vezes elas agem muito no literal. Então se a gente falar para ela que tem um tubarão que vai pegar ela ali na água, ela vai acreditar. Então é um cérebro mais pensador, mais da imaginação. E aqui nessa figura a gente consegue ver todo esse sistema que envolve
o cérebro das crianças. Então, ele vai sentir as emoções, vai ser uma comunicação não verbal, vai ser através de gestos. Então, por que na natação bebê a gente utiliza muito o toque? Ele vai sentir, por exemplo, o material, né? Ele vai sentir a aula através dos sentidos dele, do tato, do olfato. E é esse jeito que o bebê começa a compreender as relações dele. E através dessa compreensão, por que é importante a gente passar por essa prévia aqui, antes de passar por que a criança não obedece? Porque essas conexões, elas vão ajudar a gente a entender lá na frente o porquê que aconteceu, por exemplo, essa barreira da criança não aceitar regras, ou da criança ser uma criança opositora, que sempre que alguém falar alguma coisa pra ela, ela não vai querer concordar, tem aquela fase do não, que não quero isso, não quero aquilo. Então, a gente tem que entender esse processo do cérebro para que a gente possa também compreender melhor o nosso aluno ali, porque que ele não tá fazendo... Oi, João! Por que ele não está fazendo essa aula sem obedecendo, no caso. Agora a gente vai passar para a questão da obediência em si. Então, esses autores, eles afirmam que as instruções, né, as instruções parentais... Oi, Marcos. Oi, João. Então, esses autores, eles afirmam que as instruções parentais, elas funcionam como estímulos. Podem ser estímulos positivos ou podem ser estímulos negativos. Ou seja, eles têm essa possibilidade de evocar, né, essas relações. Então, o que a gente pode falar com isso? Oi, José, boa noite. Então, o que a gente pode ver com isso? Quando a gente dá uma ordem para a criança, seja professor, seja pai, elas devem ser claras, curtas e diretas. Por exemplo, não mexe aí. Não mexe aí o quê? Ela não vai saber. Então, não mexa, por exemplo, não pule da borda da piscina. Então, foi um comando direto, que ele não pode pular da borda da piscina. Mas o que vai acontecer com esse comando? Deixa eu tirar aqui. O que vai acontecer com esse comando? Quando é uma criança muito pequena, como eu já mostrei no slide anterior, do cérebro dela, ela não vai compreender, ela ainda não tem essa noção do não, do que não pode. Então, ela está construindo esse repertório motor, ela está construindo esse repertório social, psicológico, e é essa educação maturacional mesmo que ela está construindo. Então, o que a gente vai fazer? O que os psicólogos comportamentais, eles indicam? Que quando essa criança, você vai falar, não pula da borda da piscina, e ela não obedecer você vai esperar para ver se ela não vai obedecer. E se você ver que ela vai se jogar, você vai tentar impedir, colocar uma barreira para que ela entenda através, como eu já falei, do toque, dos sinais, que ela não pode fazer isso. Outra coisa que acontece muito é a gente se compadecer, né, dos nossos alunos. Por exemplo, eu falo que ele não fez determinada coisa ali na minha aula, por exemplo, ele ficou chorando porque eu pedi para ele bater a perna. Ou ele ficou chorando porque eu pedi para ele saltar. E aí eu dou, por exemplo, falo que ele tem que ficar 3 segundinhos ali parado. Porque ele não tá obedecendo e tá atrapalhando as outras crianças. Ou tá atrapalhando o andamento da aula. Mas o que acontece? Você vê a criança chorando, você vai lá e pega ela, né, para trazer de volta. Então, o que acontece? A criança vai ficar confusa, porque você deu um comando que ela tava de castigo e só poderia terminar depois de 3 segundos sair de lá, e aí você tira ela. O que vai acontecer? Sempre quando você for, por exemplo, botar ela de castigo, ou botar de castigo não, mas botar ela ali no canto da disciplina, ou no canto de que perde ponto, você escolhe uma coisa que seja menos negativa para ela. Você não pode tirar ela daquele espaço antes de completar a sua ordem, que foi os 3 segundos. Porque vai ficar conflitante na cabeça dela. Ela vai pensar, poxa, mas o professor falou que eu tinha que ficar 3 segundos ali e ele já me tirou, já começou a rir de novo pra mim e tudo. E aí ela não vai compreender no cérebro dela, vai achar, poxa, toda vez que eu fizer isso, eu não vou mais ficar lá sentada, o professor vai deixar eu sair mesmo, e é isso aí. Então, a gente tem que estabelecer essas conexões, né, claras e objetivas, e fazer seguir
o não, para que ela comece a ter essa noção de obediência e ver que o professor que tá ali, o personal kids, é também uma pessoa que ela tem que respeitar e que vai se relacionar diretamente com ela como se fosse da família, porque às vezes tem personal kids que vai todo dia dar aula para criança, ou então 3 vezes na semana. Então já é uma carga horária que essa criança vai ver bastante esse professor, essa professora. Então tem que ter estabelecido aí essa conexão de respeito. E aí esses outros autores, eles caracterizam a obediência como uma dimensão dessas habilidades sociais da criança. E de seguir essas regras, completar tarefas, por exemplo, pegar brinquedos, objetos e guardar, que os pais já ensinam ou talvez deveriam ensinar a quando bagunçar, guardar. Então já vai criando essa noção de obediência, de regra, de sistematização para começar aí dentro da casa dele. E aí, quais são as variáveis que podem aumentar ou diminuir essa probabilidade dessa obediência, né? Como é que pode estar influenciando aí nesse comportamento da obediência da criança? Então, o primeiro ponto, aqui estão os autores, tá, gente? Depois, quem quiser o slide, é só mandar um oi no direct que eu mando, ok? Então, vai partir dessas variáveis, primeiro, do desenvolvimento do repertório verbal. Por que essa é a primeira variável? Porque quando a criança não fala, ela compreende esse mundo através do toque, do gesto, das expressões. Então, se acontecer aí alguma trava nesse repertório verbal, de ela não conseguir, por exemplo, se comunicar de forma efetiva, ela não vai conseguir entender que você está pedindo para ela não fazer aquilo. Então, já vai ser uma barreira entre, por exemplo, o professor e aluno. O segundo motivo é estressores familiares. Por exemplo, às vezes a gente sente, pelo menos nos meus alunos, eu sinto quando eles estão estressados, quando por exemplo, questão de provas, nasceu um novo irmão, que eles sentem essa questão de ter perdido um pouco a atenção que tinha antes, ou então tá passando por uma reforma na casa, ou então vai mudar de casa. Então, esses estressores familiares também podem fazer com que essa criança traga para sua aula essa não obediência, porque na casa dela ela já está sendo estressada e aí chega na aula, ela não vai querer ouvir mais regras que ela tem que fazer, que ela não tem que fazer, ela quer só relaxar ali e curtir a aula dela de boa. E as outras são práticas parentais de reforçamento, ou seja, práticas, por exemplo, que o pai fala, olha, você não pode fazer isso porque tá errado, ou então você tem que estudar muito, e aí acaba estressando a criança, né? Para quando ela chega lá na sua aula, ela já tá com toda essa carga emocional que tá vindo de casa. Então, por isso que é muito importante a gente sempre conversar com os pais quando a gente notar que os nossos alunos não estão sendo, por exemplo, as mesmas crianças que eram, principalmente se vocês tiverem alunos de longa data. Então, se a gente perceber que aquele aluno tá tendo problema, sempre é bom tá fornecendo esse feedback para os pais para saber o que tá acontecendo, para saber se é só na sua aula, para saber se na escola também tá acontecendo isso. E através dessa rede de apoio, vocês vão melhorando também a obediência dos alunos de vocês dentro da sua aula. E aí, por que a criança não obedece, né? Não aceita o meu não? Então, como é que às vezes eu falo, não faz isso, não faz aquilo, e ela não aceita, ela sai correndo, ela faz o que ela quiser. Primeiramente, a gente precisa cumprir essa palavra não. Por exemplo, eu falei que não pode pegar o brinquedo antes da professora dar o comando. Então, se ela pegar o brinquedo, eu vou impedir ela de pegar o brinquedo e vou, por exemplo, afastar o brinquedo, ou então guardar o brinquedo no recipiente e falar que ela só pode pegar quando eu abrir a caixinha ou abrir o que vocês levam para abrir a bolsinha, o que vocês levam para manusear esse material. E aí ela vai entender, poxa, toda vez que ela vê que eu tô falando que não pode, a caixinha vai estar fechada, e quando eu falar que pode, a caixinha vai estar aberta. Então, através dos sinais, ela vai entender que ela pode pegar ou não.
E aqui, como eu falei na segundo ponto, né? Fazer com que a criança ela entenda que aquela ação não é benéfica para ela. Por exemplo, se ela se jogar sozinha na piscina, ela pode engolir água, pode entrar água no nariz. E como é que eu posso demonstrar isso para ela? Eu posso pegar um bichinho e afundar o bichinho e falar, poxa, aqui no bichinho entrou água no nariz dele, entrou água na barriga dele, ficou doendo a barriga dele. Aí você pode perguntar, poxa, você quer que a sua barriga fique doendo? E aí você tem que... E a criança vai compreendendo aquilo. E aí você vê que através dessa pequena conversa mesmo que vocês tiveram, ela vai começar a compreender o porquê do seu não. Deixa eu passar para outra. E aí, como é que eu posso mudar essa questão nas minhas aulas, né? Geralmente, quando a gente... Eu vou falar a minha experiência agora. Eu tenho muitos alunos opositores. Na verdade, a maioria dos meus alunos são opositores. Não aceito não aceito regra, não aceito nada. Então, o que a gente pode fazer? Oi, Letícia! Então, a maioria dos meus alunos, eles são opositores. Eles não aceitam essas regras. Eles não gostam quando eu fico mandando eles fazerem muitas coisas. E aí eu tenho opções. Aqui eu vou ler dos slides, depois eu vou tirar e vou falar pra vocês. Reforçar esses comportamentos positivos, por exemplo, às vezes a gente fica estressado, né, daquele aluno tá só ali bagunçando a sua aula, não te obedece, fica correndo, vai pra um lugar, você tem que ficar correndo atrás dele. Mas quando ele faz uma coisa positiva, a gente tem que reforçar que isso que é bom. Por exemplo, ele saiu correndo, mas, poxa, ele fez aquele rolamento, ele fez aquele salto. Eu vou reforçar que ele tá muito bem, que ele tá ótimo, que ele é excelente. Eu não vou ficar só brigando com ele para reforçar o lado negativo. E também estimular a empatia com o outro. Como é que eu posso estimular essa empatia? Eu posso falar assim, que agora que eu vou falar do que acontece nas minhas aulas para esses alunos. Geralmente, esses alunos não gostam de receber regras. O que eu faço? Eu falo para eles que eles podem ter uma determinada parte da aula. Oi, Ana, boa noite. Tem uma determinada parte da aula, geralmente é no aquecimento, eu deixo eles escolherem os nados que eles querem, eu deixo eles escolherem na aula de circo a sequência que elas querem fazer no tecido. Então, elas sabem que tem um momento, porque já está sistematizado na minha metodologia, elas já sabem que elas têm um momento de escolher esse momento de mandar na aula. E tem o dia da aula que elas mandam mesmo. Eu levo vários objetos. Geralmente essa aula é para crianças que já estão mais adaptadas mesmo, seja em qualquer modalidade, porque elas já vão saber mais ou menos qual é a divisão da aula, o que eu uso e tudo. E aí nesse dia eu chego lá e falo, olha, você vai ficar com aquecimento, você vai ficar com a parte principal e você vai ficar com a brincadeira. E, gente, sai cada coisa e através disso vocês também podem perceber que elas vão se colocar no teu lugar, porque às vezes elas ficam estressadas porque as outras crianças não ouvem elas. E aí eu fico lá administrando, mas fico como se fosse uma aluna. Então teve uma vez que uma aluna minha que tava ministrando, tava nessa parte de ministrar o aquecimento, virou pra mim e falou, poxa, ninguém me ouve, eu tô aqui falando há horas e ninguém me ouve. Aí eu falei, só virei pra ela e falei assim, agora você sabe como eu me sinto. Então, esse exercício da empatia, né, de colocar as crianças no nosso lugar, ou então colocar outra criança que esteja ali, por exemplo, incomodada com outra em aulas em grupo, colocar uma no lugar da outra e perceber, poxa, por que você trata o amiguinho desse jeito? Vamos se colocar como se você fosse ele, você ia gostar de ser tratada assim, você ia gostar que ele tratasse você assim? Então, esse exercício de empatia, ele pode ser utilizado dentro da sua aula e você organiza aí, por exemplo, o meu dia é a aula da criatividade, que eu chamo, né, que eu levo vários objetos e elas fazem a aula. E através também dessa aula da criatividade, eu posso avaliar o que de fato elas estão aprendendo, o que elas estão absorvendo, o que elas não estão absorvendo. E aí, para essas crianças que são mais opositoras às regras, a ordens, elas adoram mandar nessa aula, né? E quando elas mandam, é tudo. E outra coisa também que pode acontecer é vocês começarem a reforçar. Por exemplo, ao invés de usar o não, a gente pode falar, poxa, você pode melhorar isso aqui? Ao invés do 10, vamos tirar 20? Então, trocar o não por uma palavra de reforço positivo também.
E aí a gente vai começar a criar essas relações aí melhor para os nossos alunos nos obedecerem, né? Essas foram algumas dicas que eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho alunos que não obedecem muito e eu tô procurando estudar bastante sobre comportamento infantil para ver o que eu posso fazer para que possa melhorar, né, as nossas relações. E o mais importante é conversar com os pais, saber se está acontecendo alguma coisa externa na sua aula. E aí vocês vão fazendo essas conexões de o que pode melhorar para que essa criança possa aprender e não ficar aí, né, traumatizada também. Ah, obrigada, João. Vocês têm alguma pergunta, gente? Foi isso. A nossa live de hoje. Hoje eu fiz sentada, que eu tô cansada já. Terça-feira eu já tô cansada. E aí, quem quiser o material, eu posso mandar no direct pra vocês, tá bom? E lembrando que dia 29 não, eu já nem sei mais. Dia 26. Ontem mesmo fiz isso de convidar um aluno para dar o desafio para os colegas. E ele ficou chateado. Tia, mas eles ficam mergulhando. É isso mesmo, Letícia. Tu já fez esse exercício dele tá no teu lugar e ver o que acontece quando a gente tá lá falando e ele ninguém obedece, ninguém me olha, Olha, a Diana já vai usar com o bebê dela. Esse bebê vai ser um pouco desobediente, porque a mãe é desobediente. Então, nós já sabemos que também vem aí dos traços dos pais, como eu mostrei pra vocês hoje, né? Então, se a mãe também é desobediente, o bebê pode ser que seja também. E aí, deixa eu fazer aqui a minha propaganda. Dia 26... vamos ter a nossa Masterclass sobre circo. Então, quem quiser saber como é que pode aplicar aí o circo nas suas aulas de Personal Kids, já me chama no direct, já tem gente inscrita. E eu espero vocês, ok? Vai ser online e vai ter certificado. Eu vou passar a metodologia de como vocês podem trabalhar sem ter tantos materiais, porque a gente sabe que o circo ele precisa de colchão, precisa de vários acolchoados, tatame. Mas como é que você vai levar isso, sendo personal kids, às vezes que anda de ônibus, de Uber, como é que você vai levar tudo isso e ainda dar aula, né? Geralmente alguns condomínios têm. Eu tive sorte de trabalhar um que tinha, mas a maioria não tem. E aí a gente tem que ver como é que a gente vai adaptar esse solo aí pra trabalhar o circo. E é isso, gente. Quem quiser se inscrever, só falar comigo no direct. Se não tiver mais alguma pergunta, alguma interação, eu vou encerrar a live, ok? E essa live não vai ficar salva no feed, tá bom, gente? Essa live, quem assistiu, assistiu. Obrigada.